O Corinthians acabou de estrear pela Copa do Brasil empatando em 1-1 com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Uma partida que foi muito ruim se comparado às últimas atuações da equipe e os últimos resultados. No entanto, o vídeo de hoje não é para fazer uma análise, não é para fazer um pós-jogo. Eu vou mais dar uma resposta, né? Mais fazer alguns comentários a respeito do que eu estou vendo na mídia por parte dos jornalistas que estão comentando e criticando o jogo do Corinthians de hoje, a partida do Corinthians de hoje na estreia da Copa do Brasil. Eu vi muita gente criticando, principalmente o Vitor Pereira, pela escalação que ele mandou, pelos jogadores que ele mandou para Londrina, no Paraná, para a partida, e pela escalação que ele utilizou, até as mudanças que ele fez durante a partida. E eu já vou sair aqui em defesa do Português, como eu costumo fazer nesse canal, porque o intuito dele no jogo de hoje não era vencer, não era entregar um desempenho do time que enchesse os olhos, garantir uma tranquilidade no jogo de volta, fazer 3-0, amassar o adversário. O objetivo dele nesse jogo era rodar o elenco, era poupar os titulares, era descansar os jogadores importantes, as peças fundamentais que o Corinthians tem, porque vai ter uma sequência muito importante de 2 jogos na semana que vem. O derby contra o Palmeiras no sábado e o terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Boca Juniors. Considerando que o calendário brasileiro é extremamente apertado, a proximidade dos jogos e o número de competições que o Corinthians está disputando simultaneamente, sem contar também a idade dos jogadores e os principais jogadores do Corinthians já terem uma idade mais avançada, já não estarem no auge da forma física deles, era importante uma partida como essa para realmente poupar esses jogadores e garantir que eles entrem em melhores condições no derby contra o Palmeiras e no jogo contra o Boca Juniors. Eu até acho o jogo contra o Boca Juniors mais importante do que o derby contra o Palmeiras. Então, o Vitor Pereira, para essa partida de hoje contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, ele relacionou 16 moleques da base, metade dos jogadores relacionados era da base e foi com um time bem alternativo, com muitas mudanças, justamente pensando em preservar o elenco, preservar o time titular. Então ele entrou em campo promovendo a estreia de jogadores no profissional, como o caso do Robert Renan, o zagueiro que até disputou a Copinha no começo do ano, e a estreia do Ivan também, goleiro que chegou da Ponte Preta, estreou hoje com a camisa do Corinthians. Além disso, foi um time bem alternativo. O Bruno Melo na lateral esquerda, o Xavier de primeiro volante, o Xavier que depois de muito tempo começou uma partida como titular de novo. No segundo tempo ele fez ainda mais, mexeu ainda mais no time, colocou mais jogadores da base, promoveu a estreia do Wesley, garoto de 17 anos que quase marcou um gol, colocou o Giovani mais uma vez para ir ganhando forma, para ir ganhando ritmo no profissional. Então ficou claro que o intuito do Vitor Pereira era de fato preservar os jogadores titulares. Muitos deles nem viajaram para Londrina, ficaram em São Paulo mesmo para evitar o desgaste, até o desgaste da viagem. Então ficou claro que o intuito dele era preservar o time titular, pensando na sequência de jogos que o Corinthians vai ter. Tendo isso em vista, eu acho até injusto criticar ele pelo desempenho do time, criticar ele por não ter mexido na equipe corretamente, por não ter escalado o Corinthians com força máxima, porque nem deveria. Ao meu ver, está certo mesmo. A Portuguesa é um time bem inferior ao Corinthians, tanto tecnicamente falando, financeiramente falando, então não precisava de muito para enfrentar um adversário como a Portuguesa, com todo respeito. Então, levando esse time alternativo, o Corinthians conseguiu um resultado bom. Empatou em 1-1 numa partida que foi muito mal jogada, uma partida que foi muito difícil de assistir, uma partida em que o Corinthians teve extrema dificuldade de construção, de produção ofensiva, e mesmo assim saiu com um empate de 1-1 e poderia até ter saído com a vitória. Então esse 1-1 já deixa muito mais tranquilo para o jogo de volta, que vai ser em Itaquera, e vai ter o apoio da torcida, o Corinthians vai estar jogando em casa, e é mais uma partida também que, se for ver, nem precisa de força máxima. Escala 3, 4 titulares, garante a classificação e continua fazendo essa rodagem do elenco, preservando os titulares, pensando nas competições mais importantes, pensando nos jogos mais decisivos. Então, ficar criticando o Português agora porque ele escalou o moleque da base, porque ele não mexeu certo no time, porque ele não colocou o Luan para jogar, é uma sacanagem. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando especificamente do Luan e o que eu acho de toda essa comoção que teve em torno dele no jogo de hoje. Então, para concluir, eu acho que a estratégia do Vitor Pereira foi correta, eu faria o mesmo, apoio totalmente, preserva os titulares para esse jogo de hoje,
deixa eles entrarem melhor no jogo contra o Palmeiras no sábado, poupa eles para já evitando um desgaste maior para o jogo da Libertadores, porque são os confrontos decisivos, são os jogos que o Corinthians precisa ganhar, precisa mostrar força, precisa corresponder, e não precisava disso no jogo de hoje, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, jogando fora de casa. Então, vai hoje para cumprir tabela, põe a molecada para jogar, para eles já irem ganhando forma, já irem ganhando casca, roda um pouco o elenco, dá chance para alguns moleques estrear sem muita pressão, num jogo que não tem muita visibilidade, que não tem tanta importância. Conseguiu ainda assim o plano de, além de ter conseguido o objetivo de preservar os jogadores, conseguiu ainda um resultado muito bom, um empate de 1-1 que poderia até ter sido uma vitória. Já vai mais tranquilo para o jogo de volta da Copa do Brasil, daqui 2 semanas. Ainda assim tem o time titular preservado, com menos desgaste, mais descansado para o jogo contra o Palmeiras no sábado e contra o Boca Juniors na Libertadores. Então, mais uma vez, para mim não tenho o que criticar, acho até uma postura bem errada dos jornalistas e parte da mídia que está criticando ele por conta disso. E o calendário é apertado mesmo, tem muitas competições, e uma hora ou outra vai ter que priorizar alguma competição em detrimento de outra, porque é humanamente impossível jogar toda terça, domingo, toda quarta e domingo e manter um nível altíssimo em todas as competições, buscando títulos em todas as competições. Então é realmente aproveitar esses jogos contra adversários mais inferiores para preservar o elenco, poupar o elenco, dar uma rodagem para jogadores que não entram com tanta frequência, colocar os jovens para começar a ganhar uma casca e pensar nos jogos mais importantes, nos jogos mais decisivos. Então, torcedor corintiano, deixa aí o seu comentário, o que você achou da partida, se você concorda comigo nessa visão, ou se você acha que o Vitor Pereira tinha que ter mandado o time com força máxima mesmo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.